Atenção ao número 6 do Marrocos. Bem-vindos, madridistas, como vão vocês? Dois protagonistas hoje para o madridismo nesse Marrocos X Brasil ou Brasil X Marrocos, que terminou empatado em 1-1. O que mais nos interessa, naturalmente, porque é nosso jogador e porque costuma ser decisivo e costuma mudar o roteiro de partidas em que um gol seu não faz parte desse filme. Parece algo que foge de toda a lógica ou de qualquer roteiro de um jogo que estava se desenhando de uma maneira muito perigosa para o Brasil. Já vivemos isso no Real Madrid várias vezes. Quando o time está ameaçado, surge um jogador decisivo que é o Vinícius. Mesmo em um ano ou em alguns anos em que o Vinícius não esteve como nos anteriores, como em 21-22 ou em 23-24, ele é capaz de fazer isso e de dar ao Brasil um ânimo que depois gerou outras chances. O Brasil também teve, mas naquele momento era fundamental. Porque senão o Marrocos, para mim, estava engolindo o Brasil nessa primeira parte e principalmente nos primeiros minutos. Depois a coisa ficou um pouco mais equilibrada. Apesar de ter sido no último mesmo minuto, já estávamos nos acréscimos. No tempo adicional, a defesa dupla muito boa de Álvares Alisson Becker evitou a vitória do Marrocos. E se o Marrocos tivesse vencido? Aqui ninguém se surpreende com o desenrolar da partida. Mas vamos lá, vamos falar desse tal Boadi, do número 6 do Marrocos, jogador de quem eu nem sabia da existência. Sendo sincero, não vou bancar o sabichão, mas alguns já o conheciam. Ele tem 18 anos. 18 anos, joga no Lille e na seleção marroquina, e é um meio-campista, pelo menos pelo que vimos hoje. Não acompanhei ele no clube, mas muitos já diziam que conheciam. Já sabíamos e comentávamos sobre o talento desse garoto. Não é fácil ser titular em uma seleção como a do Marrocos. Com 18 anos, ele tem pinta de ser um meio-campista central espetacular, fez uma partida de altíssimo nível para, insisto, a idade dele. Claro, esse garoto hoje já vale 30 milhões a mais, talvez seja a maior vitrine do mundo, um jogo contra o Brasil ainda por cima, ele joga bem, e agora todo mundo está de olho nele, e o clube dele vai dizer, então, mais 30 milhões, né? O mérito não é contratar esse homem. Não sei se Madrid e Mourinho já ouviram, pois tudo depende do Mourinho agora. Isso é bom, que tenha que passar pelo treinador, embora haja contratações que um clube faz ou deve fazer. Não tem nenhum mérito se interessar por esse garoto agora, o que tem mérito é tê-lo visto no Lille e tê-lo descoberto lá. E ter se adiantado, caso seja isso. E digo tudo isso porque isso é muito Real Madrid, esse negócio de que de repente um jogador faz uma grande partida em uma Copa do Mundo e vamos lá contratá-lo. Fizemos isso com James, fizemos isso com muitos jogadores, bom, fizemos isso até com Spasic, vocês lembram? Na Itália 90, né? E acabamos contratando ele, e olha no que deu. Mas enfim, esse garoto parece ser muito bom. Me contem, vocês que assistiram ao jogo, o que acharam? Porque é um jogador que definitivamente devemos acompanhar, espero que já esteja ou tenha estado no radar do Real Madrid. E que, bom, se agora bater o desespero, a gente já sabe que vão aumentar o preço, como não poderia ser diferente? Caso a gente precise de alguém assim, porque tem quem diga não, se vier um volante desses, um meio-campista desses, então onde joga Tchouaméni? Vamos ver se o Real Madrid pode se dar ao luxo de ter só um? Só um? Não, o Madrid tem que ter dois. Claro, se você agora me pergunta entre Rodri e Boadi, acho que o marroquino, que aliás, não sei se nasceu na França e tal, acaba escolhendo jogar pelo Marrocos, como muitos fizeram. Bem, todos da seleção do Marrocos nasceram fora e tudo mais, pois Bélgica, França, Espanha, como é o caso de Achraf Hakimi, e que, bom, acaba jogando pelo Marrocos. Da escola de volantes franceses, é curioso que na Espanha, é curioso que no Real Madrid, com os bons volantes e bons meio-campistas que temos na Espanha. Acontece que recorremos à escola francesa, né? Não deixa de ser curioso, mas enfim, claro, depois acontece o que acontece. Que não contribuímos com nenhum jogador para a seleção nacional. Mas enfim, esse não é o assunto. Se fosse preciso comparar um jogador com outro, Rodri e Boadi para o meio-campo do Real Madrid. O que mais? O que é melhor para nós?
Vejam o que eu digo para vocês. Sabem, há muito tempo sou a favor da contratação do Rodri pelo Madrid, com o asterisco da sua lesão. Mas claro, entre um garoto de 18 anos que mostra esse potencial e um que já tem 30 e que rompeu o ligamento cruzado há pouco tempo. Claro, não devemos nos empolgar por um jogo, mas precisamos observá-lo e acompanhá-lo na Copa do Mundo, especialmente quando jogar bem. São mais 10 milhões, já custou 30 a mais. Agora são mais 10 milhões, mais 10 milhões. Nos jogos contra a Escócia e Haiti, veremos o que esse garoto faz, como eu disse. Marrocos, primeiro tempo. Que vendaval! É uma seleção para se levar muito em conta, foram semifinalistas da última Copa do Mundo e mesmo que tenha sido nos bastidores, são campeões da África. Espero que nunca deem esse título a eles e que no fim seja resolvido a favor de Senegal. Enfim, vice-campeão da África, um time muito difícil de vencer. E além disso, agora eu acho que eles propõem muito mais, apresentam muito mais futebol do que, por exemplo, na Copa do Mundo do Catar, onde jogaram contra Portugal e contra a Espanha. Eles se dedicaram a defender, defenderam muito bem, mas se dedicaram apenas a defender. Já dava para ver isso na Copa do Mundo de 2018. Aliás, faz 8 anos da demissão de Lopetegui, 2 dias antes da estreia da Espanha. Hoje no Dazn, estou nos Estados Unidos e não consegui ouvir o que diziam. Mas estava Miguel Quintana e quem era o outro? Não lembro quem era o outro, mas no Twitter disseram que o que aconteceu com Lopetegui foi uma grande injustiça. Como é que eles tiveram a ideia de demitir um treinador a 2 dias do início da Copa do Mundo? Não sei o que Miguel Quintana ou o interlocutor pensariam naquela época. Talvez sejam coerentes e mantenham as mesmas opiniões de anos atrás. Os que não mudaram de opinião, pelo menos falo por mim, aquele que não mudou. Nem 1 milímetro do quê? E muitos de vocês também, do que pensávamos naquele junho de 18 para o que pensamos agora, somos nós. Da maior arbitrariedade para mim, em termos de decisões de um presidente, seja de seleções ou de clubes, na história do futebol. E só porque quem foi contratá-lo foi Florentino Pérez e o Real Madrid. Eu lembro de discutir com amigos que não são do Real Madrid, precisamente, mas também antimadridistas e pessoas que conheço bem há muito tempo e que não são antimadridistas, dizendo que não, que foi muito bem feito, mas o que é isso de interferir numa seleção? E eu dizia, mas o quê? Porra interferir? Mas que porra de interferir? Sim, a federação concordou, lançou o primeiro comunicado de imprensa e depois apagou. Porque, olha, esse Rubiales, que o tempo coloca cada um no seu lugar, olha onde ele acabou. Ele se irritou ou foram os jornalistas que causaram isso? E, pelo que diziam naquela época, o presidente da Federação Catalã de Futebol, Ixi, e terminou como terminou. Mas quem é que pensa em demitir um treinador que vai te treinar na Copa do Mundo? Aquilo não mudava. Não é que no dia seguinte ele fosse viajar para se apresentar no Bernabéu e começar a planejar a próxima temporada com Florentino Pérez. Não, ele treinaria na Copa do Mundo após 2 anos invicto. Desde que começou a ser treinador da Espanha, em julho de 16, ele foi nomeado treinador da Espanha. 2 anos sem perder, jogando um futebol muito bom, você tinha acabado de fazer 6 na Argentina em um amistoso em março, e aí ele chega e é demitido. Enfim, bom, falei isso porque me lembrei daquilo que aconteceu. E hoje, anos atrás, naquela Copa do Mundo, a Espanha já tinha jogado contra o Marrocos e terminamos empatando em 3-3. Aquela partida foi 2-2, já não me lembro direito, e foi um aviso do que estava por vir. Do que falar? Essa seleção em que joga Brahim, e Brahim fez uma partida muito interessante, acho que começou melhor e depois caiu um pouco. Mas Brahim é o que é. Brahim é o que é no Real Madrid. E minha pergunta é a seguinte, vocês prefeririam o Brahim do jeito que ele está? Essa é a comemoração do gol do Vinícius. Aliás, falamos um pouco no começo, mas a verdade é que a jogada é impressionante. E vamos ver como vai ser a Copa do Mundo do Vini. Ele confia muito em fazer uma grande competição. Para justificar o pedido do dinheiro que o Real Madrid já fez e dizer, quero renovar por esse valor. Por esses valores, vamos ver o que acontece. Ontem mostramos as declarações de Vinícius sobre o assunto, mas o que quero dizer sobre o Brahim? Vocês preferem o Brahim já?
Quantas temporadas ele já está no Madrid, terceira ou quarta temporada consecutiva, sabendo o que ele oferece? Ou um Victor Muñoz, que ocupa uma posição que faz falta no Real Madrid, um jogador de um perfil que o Real Madrid não tem. E Ibrahim tem, e ainda por cima, agora se contratarmos Bernardo Silva, se temos jogadores que jogam como meias, que vão de uma ponta ao centro. Bom, se emprestarmos Franco Mastantuono, estaremos perdendo o outro, mas não vamos sentir falta dele. Mas não sei, o fato de que já entrou. Com a questão de Victor Muñoz e Nico Paz, estamos desperdiçando as oportunidades. No caso de Nico Paz, nem tanto, porque se não vem, é porque ele fica como está. Mas no caso de Victor Muñoz, você já está vendendo ele, conseguindo entre 15 e 17 milhões de euros. Para o Newcastle, a outra metade fica com o Osasuna. Tranquilo, porque vocês já sabem que vendemos 50% dos direitos del e já perdendo o direito sobre o jogador, sobre Victor Muñoz. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. A gente comentava outro dia se o Madrid já não exerceu essa cláusula de apenas 8 milhões e está pensando em vendê-lo. Porque a Premier League traz muito dinheiro e dizem que há desconfiança. Acham que o Barça pode estar por trás, indo primeiro para o Newcastle e depois para o Barça. Para mim seria um grande erro vendê-lo e não trazê-lo de volta. Talvez o Mourinho não goste dele, talvez vejam no Real Madrid que não é um jogador. Estou assistindo agora mesmo a Escócia. Meu Deus, se a Escócia joga com o segundo uniforme da Colômbia. O que é isso? Esse negócio das camisas na Copa do Mundo é impressionante. Já não dá mais para saber qual seleção é qual. Bom, para mim é um erro, e o caso do Nico Paz, outro erro. Outra coisa é se o garoto quiser ficar na Itália jogando com ele. Tipo, ele pode dizer no Madrid não serei titular. Aqui sim, é Champions e já é o Real Madrid. Terceiro ano, próxima janela é a última para recuperar Nico Paz. Você diz, veja, os jogadores da base do Real Madrid que mais se destacaram já estão prontos para jogar no clube. Victor Muñoz, Nico Paz e tal, não vão jogar no Real Madrid, pelo menos na próxima temporada. E ao Victor Muñoz, talvez a gente já perca ele de vista, isso me desanima muito. Alberto Pereiro está dizendo que o Nico Paz realmente não volta ao Real Madrid neste verão? E ele fica ali como algo diferente, eu acho. Se o Arbeloa tivesse ficado no Real Madrid, acho que ele teria chamado os dois de volta. Mas quem vem ao Mourinho e Mourinho? Olha, não queremos o Mourinho, mas Mourinho, e ele vai tomar suas decisões. E cuidado, ele convenceu o Bernardo Silva, um grande jogador e, na minha opinião, boa contratação. A política de contratações do Real Madrid muda, mas é uma boa escolha. Mas, muito provavelmente, esses não vão voltar, justamente pelo que pensa o Mourinho e porque ele quer encher o time de jogadores mais experientes, etc. E os testes para outro. Se o Álvaro Arbeloa tivesse ficado, talvez as coisas fossem diferentes, claro. Eu acho que entre os madridistas não havia muitos, nem mesmo eu apostava que o Arbeloa fosse ficar. Sendo para mim, ele vai ser um grande treinador, na verdade, já estão comentando que ele tem muitas chances de ser o novo técnico do Fulham. Ele ainda está competindo com outros candidatos, mas muito provavelmente vai se tornar o próximo técnico do Fulham e vai parar de Premier League, com uma quantidade enorme de treinadores espanhóis. Lá está Iraola no Liverpool, Xabi Alonso no Chelsea, Emery no Aston Villa, Arbeloa estaria no Fulham? E quem mais estou esquecendo? Talvez eu esqueça alguém, mas há muitos treinadores espanhóis lá. Desejo sucesso ao Álvaro, acredito que será um grande técnico. E olha, a Premier fantástico, um time que, bom, daqueles típicos, daqueles que evoluíram. Esse tipo de treinadores, melhor que sejam treinadores jovens, com vontade e tal, vanguardistas, que vão e se percam em ligas onde pagam muito dinheiro, mas onde você não chega a lugar nenhum, como a árabe, como a do Catar e tal. Não é a Premier, vai lá, luta e talvez volte ao Real Madrid daqui a alguns anos. Comentem o que acham, fico por aqui. Até o próximo, tudo de bom. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo que isso ajuda muito. E é isso, que vocês tenham um bom dia. Bom, se vocês estão na Espanha é de madrugada, vocês vão ver isso de manhã. Aqui nos Estados Unidos estamos no horário nobre do YouTube.
E a ponto de começar o Scottish It, que eu vou assistir, não. Nunca veria isso na vida, mas pelo fato de ser uma Copa do Mundo, beleza, eu vou assistir. Adeus.